Então, por exemplo, a gente começou essa coleta aí, acabou agora, a gente resolveu analisar a Série C do Campeonato Brasileiro, para estar entrando no mercado, tudo mais, desenvolvendo o processo, treinando as pessoas, e a gente se reuniu e chegou à conclusão que a gente vai fazer um projeto piloto e vai estar oferecendo gratuitamente aí para os clubes, tanto para desenvolver o nosso processo, quanto para estar dando uma contribuição aí na evolução do futebol, né, de alguma maneira. Então, foi um trabalho muito legal. Então, comecei a trabalhar com eles em julho, o campeonato já estava em andamento, né, o campeonato começou em maio, então formei uma equipe aí de quase 30 analistas, né, de pessoal que estava na mesma situação, que estava sem trabalho, ou que está em outros trabalhos, mas consegue conciliar, né, por esse formato novo aí online. Então, isso abriu minha cabeça, cara. Eu falei, eu consigo estar levando esse projeto aqui bem e consigo, se aparecer uma proposta de trabalhar no clube, estou aí disponível. Então, é um trabalho que você consegue fazer de qualquer lugar, né, e para qualquer lugar. Então, durante esse processo, coleta de dados, a informação começa a rodar. Então, apareceu aí uma grande competição nacional, se interessou pelos nossos números, e a gente teve uma reunião com eles para estar, por exemplo, mostrando os números durante a transmissão. Então, é uma das coisas que eu sempre contestei, né? Os números que são mostrados no intervalo, que são mostrados durante o jogo, que são mostrados no final do jogo, às vezes eles não explicam, né, o resultado. A gente vê lá, finalizações certas, erradas. Então, é um tema que eu já falo desde o primeiro curso que eu dei lá com o Pedrão em 2014, Pedrão? 15. 2015, né? Na ponta. Então, a gente já vem falando sobre isso aí há 6 anos. E você ficar só apontando o problema também não é o caminho, né? Então, a gente vai tentando, esse dado aqui não tá bom, como que a gente melhora isso? O que a gente pode pegar também? Então, abriu até esse novo mercado aí de estar passando dados para a transmissão televisiva, da competição gigante aí, nacional. Então, se der certo aí, em breve vocês vão saber, né? E se der errado, a gente está quase acertando, daqui a pouco vai, né? Então, tem essa questão dessa análise de mercado, dessa base de dados. Eu sempre tinha a visão de você fazer análise para um clube, né? Então, eu vou fazer análise, por exemplo, da época que eu trabalhava no Vasco, eu vou estar conhecendo muito bem o Vasco e os adversários do Vasco, jogo a jogo ali, para saber um pouquinho. E nesse molde que a gente desenhou, cara, a gente cobriu aí na primeira fase 180 jogos, cara. Então, a gente tem de 180, a gente tem, são 18 jogos de cada equipe, né? Minuciosamente analisados, pegando todos os padrões, a gente vai jogar isso na base de dados e o resultado vai até estar saindo aí por esses dias, né? No final dessa semana aí a gente já vai ter esses números aí, não só você ter isso jogo a jogo, né? Beleza, você jogou bem aqui, você atacou mais pela direita, você criou mais que o seu adversário, você ficou exposto aqui nesse setor, beleza. Mas aí você pega de um jogo, de 5 jogos, 10 jogos, você vai ter um padrão daquilo ali, cara. Você vai ter, inevitavelmente, você vai ter números que mostram como a equipe cria as oportunidades e como os adversários vêm criando as oportunidades nelas. Então, a questão da bola parada, muito gol de bola parada, isso eu acho que em todas as divisões do Campeonato Brasileiro e do futebol mundial, né? A gente vê que as equipes têm muita dificuldade em estar defendendo, então a gente faz um estudo forte aí das bolas paradas, questão de aproveitamento, né? Qual equipe que faz mais gol, qual que leva mais gol. Então, a gente está investindo muito nessa parte da base de dados mesmo, de informação. Isso aí vale dinheiro desde que tenha uma aplicação prática. E a aplicação prática não é só no campo. Eu tinha essa visão que era só no campo. Então, apareceu essa situação da TV. Então, tem empresas que agenciam o jogador. Cara, imagina você ter 180 jogos e a gente vai estar inserindo aí análise individual nisso aí também. Então, isso aí tem um potencial enorme, cara, de mercado. Tanto para clubes, se quiser usar os dados, hoje em dia, um monte de gente apostando aí, isso lá no exterior é mais consolidado, mais forte. Então, no Brasil, até eu mesmo já me aventurei aí nas apostas, todo mundo, né, faz a fezinha, tem um amigo nosso, Coalhada, também, que é bom nisso. Coalhada tem altos e baixos aí no mercado das apostas. Ele deve ter os protocolos dele lá para apostar, mas não está funcionando muito bem, não. Coalhada agora está fazendo a pré da semifinal da Libertadores. Então, é isso aí, cara. Então,
hoje tô nesse projeto aí, muito, muito feliz aí de estar fazendo parte disso, de estar conseguindo fazer, dar sequência aí na metodologia que a gente desenvolveu lá no Vasco. Pô, eu, o Pedrão, o Gabriel, pô, participou muito disso aí também. Gabriel, que hoje me ajuda a estar extraindo esses dados, sempre foi um defensor de... que o padrão normal é você coletar, pô, eu e o Pedrão, a gente ia batendo dado por dado, isso aqui, quantas? Botava na planilha e ficava 8 horas fazendo. O Gabriel falou, pô, vocês estão malucos fazer isso, cara? Aí ele faz um código lá, tu aperta o botão, o negócio já vira um relatório. Eu falei, pô, eu quero isso. Então, até hoje, cara, eu brinco até com ele, que eu falo, cara, eu quando ficar milionário, eu vou ter que te comprar, cara, porque você ganha muito tempo, cara. Então, a gente analisou aí, 180 jogos e, foi esse moleque aqui que entrou no Vasco lá em 2015, perdido, invadiu o marketing. Também dá pra fazer uma minissérie dele aí, ele e o Mion ali, primeira temporada, pode começar com o Mion, que o Mion é mais divertido. E a segunda temporada do Média, é sucesso, cara. Os caras são bons, mas assim, é muito legal de ver, e é importante estar falando isso aqui também, cara, questão da oportunidade, né? Que a gente teve muita dificuldade para entrar no mercado. Pô, Vitão, pegou isso aí certamente também. A dificuldade que era abrir a porta, né? Parece que o mercado é desenhado para ninguém poder entrar. Tipo assim, o clube, ninguém precisa de ninguém para trabalhar, né? E eles fazem de tudo para você desistir. Então, nessa parte aí, o Pedrão era fantástico. Então, eu cheguei pro Pedrão, falei, cara, conheci o Gabriel conversando, vendo blog, conversando. Era o que o pessoal faz hoje com o Instagram, antigamente era blog, né? Então, lia lá, vascaíno, fazia as análises lá, tudo mais. E eu falei, cara, tem um moleque aqui que escreve sobre Vasco, e tem disponibilidade. A gente precisava de gente que fizesse jogo no meio de semana pro Sub-20, e ele era um que podia. A Pedrão, cara de blog, meu irmão, não sei o quê. Mas traz aí, vamos lá, vamos ver. Então, chegou o Gabriel lá, cruzão, cheio de vontade, moleque médio. Que honra, Clebão. Um abraço. E cara, é um dos nossos cases de sucesso, cara, que eu tenho o maior orgulho de falar, ver como que esse moleque chegou e como que ele se desenvolveu e, parou onde parou, cara. Então, mérito total dele de estar fazendo esse caminho, estar buscando coisa nova. Então, ele é um cara hoje que, tem conhecimento de futebol, de tecnologia, a garrafinha do médio. Então, é um cara que, cara, todo mundo precisa. Se você não precisa, é que você não sabe direito do seu processo, porque não tem como, cara. É necessário, tem que ter. E é isso aí, cara. Então, a gente tá, o Med tá me ajudando aí na organização aí da extração dos dados e tudo mais, fazendo um processo fantástico aí. E, cara, vai sair muita coisa boa. E é mais uma porta aí que o futebol nos... Clebão tá demais. Cadê o Clebão aqui, cara? O Clebão tem que estar aqui, contando essas histórias aí, Vou ver se ele entra aqui, vou falar com ele aqui. Bota esses caras aí que é só estrela, cara. Aí você vai ter que fazer, podcast todo dia. Isso aqui é sucesso. Roberto, eu vou... Oi? Como você no início falou da trajetória da faculdade e tal, você dizendo que se achava não tão bom aluno, eu discordo totalmente, cara. Não é à toa que você é o presidente do período, cara. Não é? Apelido do Alberto, isso é o cara que... Sem eleições, né, cara? A gente apresenta isso aí, não teve voto. Todo mundo sabe, pô. E que desde o princípio queria trabalhar com futebol e não tinha outro caminho para ele, que era o futebol, pô. Eu também gostava de mas era esse negócio, né, cara? Você me deu uma cola para bioquímica uma vez que eu quase reprovei por causa da tua cola toda errada. Eu lembro disso aí. Bons tempos. Depois que tudo passou a fazer mais sentido, pô. Depois estava já no trabalho, assim, caraca, eu lembro da cola do Alberto, tinha isso lá, vou estudar isso aí. Meu amigo. Então fico feliz, cara. Fico feliz então... de alguma forma ter te indicado aí. Quando os caras me ligaram a perguntar de você, eu falei, cara, eu nem sei qual é o trabalho, mas pago o dobro, o cara merece mais. Não, foi muito, muito legal, cara. A galera, casou bem as ideias. A gente vai estar fazendo muita coisa junto aí, cara. Estão, sempre interessados aí, igual, tá perto aí do CI e tudo mais. Aí tem o curso, vamos formar analista aí para estar fazendo parte desse trabalho. Vamos fazer muita coisa bacana aí. Você vê a quantidade de mercado de trabalho que existe para isso, né? Cara, isso abriu meu olho, cara. Até não só
Isso aí ficou mais evidente por causa da questão da pandemia, né? Que o pessoal ficou em casa e tudo mais. Mas, cara, aí eu pensei em um modelo de você... porque você, como analista de clube, o processo em si é muito difícil, né? Então, o Pedrão, pô, viu isso lá com a gente. Chega um cara lá, um estagiário, aí muitas vezes você vai começar sem remuneração, às vezes, a maioria dos clubes aí, você não tem nem material para trabalhar direito, então você gasta tempo, você gasta dinheiro, vai um dia lá só para pegar câmera, tripé, não sei o quê, filma o jogo, vai, então você tem que ter muito tempo. E aí a gente perguntava, peraí, esse cara vai ter que ganhar dinheiro em algum momento. Então, os estagiários que vinham e não tinham uma condição de se manter, uma fonte de renda, ou tinha outro emprego, outra situação, o cara não conseguia ficar, né? Então, a gente abria a porta, mas o próprio processo não era difícil do cara se manter. E, os que se mantiveram hoje estão todos muito bem, estão bem empregados, nosso processo realmente foi muito bom. Então, tenho muito orgulho do processo que a gente fez, mas tinha esse problema. E nesse projeto agora, eu falei, cara, é tudo online, a gente tem acesso aos jogos. A análise não é ao vivo, né? É diferente você, tem jogo do Vasco, você tem que estar fazendo, mesmo que seja por vídeo, mas você tem que fazer análise ao vivo, aquilo ali te prende naquele horário. E esse modelo que eu desenhei, ele não te prende nunca. Então, você tem uma semana para analisar 2 jogos, você faz no horário que você quiser, você consegue ter o seu trabalho normal, você faz de casa. Então, é um mercado fantástico aí, que não tem como não crescer muito, e tem muita gente boa aí que a rotina do futebol afastou do futebol. Então, tem gente que eu estou por trabalhar imposto, outro que passou no concurso. Então, isso é natural, cara. O futebol se apanha muito. Você fica, às vezes, 5 meses sem receber o Mateuzinho. O Mateuzinho tá até abatido, né? Então, a gente apanha muito, cara. A gente apanha muito, e quem tá ali dentro sabe, cara. O Vitão também. É interessante esse modelo dessa empresa que está trabalhando, Alberto, que eu conheço a história desde lá do princípio, cara, que eles estão seguindo um pouco o processo que é feito lá no Brentford atualmente e no Middlesbrough. Maravilhoso. São 2 times que surgiram, vamos dizer, do nada, que um cara especialista em análise começou a identificar os jogadores subestimados, que tinham pouco valor, mas estatisticamente eram sempre constantes. E o cara, hoje em dia, ele é presidente do Midland, que jogou a Champions League ano passado, e agora está jogando a Euroleague. Por acaso, estive com ele semana passada, fui assistir um jogo lá do Brentford. Os caras agora empataram com o Liverpool, ganharam do Arsenal na primeira partida da Premier League. Fantástico. É incrível o que eles estão fazendo. Aí o mundo tá olhando isso. Peraí, que time é esse? De onde surgiu esses caras? Do nada, né? É análise de estatística, cara. Eu conheci esse pessoal aí, acho que foi em 2007, cara. Eles foram ao Brasil e pediram para me entrevistar. Eu trabalhava no Flamengo na época. E eles chegaram só me dando porrada. Perguntando assim, por que aqui no Brasil a maioria dos jogadores que passam pela seleção de base não chegam na seleção principal? Eu falei, caraca, quem disse isso? Um monte de estatística aqui, ó. Pá. Eu falei, caralho, meu irmão, esses malucos aí, porra, tem de nada, porra, de futebol, tá maluco? E é isso, hoje em dia os caras transformaram isso aí, cara. E aí essa empresa vem de uma linha, porque ele era analista, um dos donos dessa empresa que está trabalhando era um dos analistas que trabalhava para esse pessoal aí, que vem no segmento de apostas e usam os dados tanto para o segmento de apostas quanto para o segmento do futebol mesmo. E estão fazendo essa abertura de mercado, né, para outros países, outros centros também. E foi bem interessante essa conexão. Eu fico feliz pra caramba de alguma forma. Foi muito legal, cara. Então, em breve vão estar chegando forte aí no Brasil. Em breve, quando eu for em Itaipu, você paga pra mim aquele molho extra lá do petisco lá. Molho extra. Cobrado, né, cara? Tá vendo? Foi sua vida mesmo. Com razão. O cara, a gente gastou, sei lá, 300 conto lá, comida, bebida, o Lucas veio da Europa, aí pediu molho extra, era, sei lá, R$3. E aí o cara não quis dar, revoltado. Fiquei puto, fui embora, paguei e fui embora. Gastando 300 conto, o cara não dá um molhinho de 3 conto, cara, isso é complicado mesmo. Mas molho extra agora é por minha conta, fica tranquilo. Show de bola. E é isso, cara, e assim, essa questão do Brentford também, eu vi uma matéria deles com relação à categoria de base, né? Então, parece que eles não têm a categoria de base, eles pegam jogadores que são dispensados dos times grandes de Londres. Então, o cara não é aproveitado aí. Isso o Brasil é muito bom em fazer, né?
Então, o Mateuzinho que está no Sub-20 do Vasco ali, vê isso aí mais de perto, né? Quantidade de jogador bom que não tem oportunidade. É relação candidato-vaga, né, cara? Então, às vezes, o cara é até bom, mas a gente não tem tempo para... Cara, o cara precisa de mais 1, 2 anos ali, o Brand pode ter tempo, traz os caras com... Isso também faz parte de uma análise de mercado que eles fizeram, que eles perceberam que os times menores da Premier League, que tem categoria de base, só servem para fomentar os times grandes, que o jogador vai para o grande. Então, as pessoas vão gastar dinheiro formando um CT, trabalhando no jogador, que os caras vão para os grandes. Então, vamos manter esse trabalho que a gente está fazendo de pegar os caras que estão sendo fantástico, cara. Eu achei genial e vai dentro de tudo que a gente está falando hoje aqui, cara, de estudo de mercado, de dados. Então, você ter as informações e conseguir estar aplicando ali de alguma maneira para você formar o seu elenco, para você estar ganhando jogos, e tudo isso aí a gente tem aí nos cursos do CIA também. Fica esperto aí, bota o link aí que é coisa boa, Pedrão.